Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus queridos e amados irmãos, me mandaram um vídeo do embusteiro, né? O tal do Lucas Banzoli, que, assim, ultrapassa todos os limites para poder falar mal da Igreja Católica. Ele ultrapassa o limite da desonestidade intelectual e entra para o mau caratismo mesmo. É mau caratismo mesmo, não é mais desonestidade intelectual, não é ignorância, não é, falta de conhecimento, não. É mau caratismo mesmo. E aí, nesse vídeo, ele vai mostrar o tamanho da sua falta de honestidade intelectual, né, para não dizer outras coisas. Como eu sou uma pessoa de temperamento colérico, eu pedi muito a Deus para fazer esse vídeo com calma, né, e não faltar com respeito à pessoa dele. Mas o que ele fala é totalmente mentira de um lado ao outro, né? E assim, é terrível, né? É terrível. Ele vai falar sobre a profecia de Apocalipse capítulo 17 e capítulo 18. E ele vai mostrar, né? Ele vai mostrar aí que essa profecia se cumpre na Igreja Católica Apostólica Romana. A Igreja Una, Santa Católica e Apostólica, né? E assim, eu vou mostrar para vocês o nível de desonestidade, de ódio, de ranço, de blasfêmia mesmo contra a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Veja que ele já começa o vídeo mostrando uma certa, vamos dizer assim, uma certa falsa modéstia, como se fosse se apresentar como sendo o sujeito mais legal da face da terra e que ele vai usar um site católico, porque se ele fosse falar pessoalmente ele mesmo, ele seria atacado pelos católicos. Mas vamos ver até que ponto vai a desonestidade intelectual desse rapazinho. Vamos lá. Eu vou soltar aqui o vídeo dele, tá um pouquinho acelerado, 1.3, acredito que dá para você ver. Quando eu soltar o vídeo dele, se você achar muito rápido, você vai aí no YouTube e tem a função, né, de diminuir a velocidade. E você faz isso, você vai compreender o que ele está falando. O vídeo dele tem 23 minutos. Eu não suporto ouvir tanta baboseira, tanta mentira, tanto sofisma, tanto embuste, ou seja, tanta blasfêmia. Então não vou fazer o react do vídeo todo, porque se eu fosse fazer isso passaria mais de 3 ou 4 horas, porque ele usa de um marabalismo, né, de um sofisma tão grande que ele traz milhões de temas, centenas de coisas, né, dentro de um vídeo que, se nós fôssemos explicar tudo, porque ele mistura texto bíblico com encíclica de papas, com textos de papas, falas de papas, partes do site aí que ele pega, que ele diz que é católico, e eu vou provar para vocês que esse site não é católico. Ele fala de documentos de pessoas aí, historiadores, ou seja, ele faz uma salada de fruta com uma, vamos dizer assim, que é uma oratória, né, que leva muita gente que não conhece das coisas a ser enganado. Porque esta é a função, é enganar. Mas vamos lá, vamos deixar ele falar para você ver. Peço a você que já chegue no vídeo aí dando o seu like, curtindo, né, claro, o vídeo, se inscrevendo no canal se você não é inscrito, compartilhando esse conteúdo e deixando o seu comentário a respeito do que esse embusteiro está falando. Vamos lá. Então o anjo me levou no espírito para o deserto. Ali vi uma mulher montada numa besta vermelha, que estava coberta de nomes blasfemos e que
que tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de azul e vermelho e adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Segurava um cálice de ouro, cheio das coisas repugnantes e da impureza da sua prostituição. Em sua testa havia esta inscrição: Mistério, Babilônia a Grande, a mãe das prostitutas e das práticas repugnantes da terra. Vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos, o sangue das testemunhas de Jesus. Quando a vi, fiquei admirado. Oi, gente, aqui é o Lucas e muita gente já me pediu para fazer um vídeo explicando essa profecia aqui, do que se trata aí, essa Babilônia grande, que o próprio João diz que é um grande mistério. Então eu decidi fazer um vídeo, mas como eu sabia que se eu fizesse um vídeo sobre isso, muita gente iria me acusar do lado de lá de que é um herege protestante. É o bichinho, né? O bichinho, ele queria muito fazer um vídeo explicando essa profecia, mas como a profecia, né, que o doutor, né, o grande teólogo Lucas vai explicar a profecia, e claro, essa profecia, né, fala sobre a Igreja Católica, segundo Lucas aí, mas se ele fosse fazer essa explicação usando as palavras dele, né, ou o livro dele, né, aquele livro lá, sobre a patrística, né, sobre a patrística, dizer que a patrística é sola escriturística, né, se ele fosse usar esse livro dele, que já foi mostrado 1000 vezes, que tem, deixa pra lá, né, se ele fosse usar esse livro, ou qualquer fala dele pessoalmente, ele iria ser acusado desonestamente de um herege, né, que está atacando a Igreja Católica, né? Aí o que é que ele vai fazer? Ele não vai usar a fala dele, ele não vai usar o que ele pensa sobre a Igreja Católica, mas ele vai usar o que um site católico diz. Vamos ver que site é esse. Rebelado, filho de Lutero, inimigo da Santa Igreja, que está falando isso. Então eu decidi fazer diferente dessa vez. Quem vai explicar essa profecia pra gente não vai ser eu, mas sim um site católico chamado igrejacatólica.org, o mosteiro da... Veja, um site católico, ele fala com propriedade, um site católico, para que todo mundo que veja o vídeo dele pense que é um site católico de verdade, né? Mosteiro da Sagrada Família, vamos lá. Sagrada Família, um site de apologética católica, inclusive vocês podem confirmar que tem artigos aí falando que fora da Igreja Católica há uma salvação, do Santo Rosário, do Padre Pio, deve falar aí das várias vezes que o Padre Pio voou, viajou no tempo, teve bilocação e assim por diante. Tem artigos que provam que a Bíblia ensina o papado e várias outras coisas maravilhosas aqui. Então é um site católico mesmo, é claro que é um site católico sede vacantista. Veja, ele diz que é um site católico mesmo. Aí ele vai dizer assim, claro que é um site católico sede vacantista. Vou voltar. Vamos lá. Vou voltar para você ver a manobra, né? O marabarismo, o sofisma, o embuste. Vamos lá. E assim por diante. Tem artigos que provam que a Bíblia ensina o papado e várias outras coisas maravilhosas aqui. Então é um site católico mesmo, né? Claro que é um site católico sede vacantista, porque senão eu não iria admitir as coisas que ele vai dizer aqui. No entanto, é um site católico e ele vai explicar pra gente que Ele está dizendo que é um site católico, porém um site sede vacantista. E ele reafirma, é um site católico mesmo. Um site católico mesmo. Mas explica pra gente, Lucas, o que é o sedevacantismo? Explica para nós o que seria o sedevacantismo. O que é o sedevacantismo? O sedevacantismo, todos nós sabemos, né, nós católicos, sabemos que os sedevacantistas são aqueles que rejeitam, dizem, né, que a sé está vacante desde Pio XII para cá, né? João 23 seria um papa impostor, São Paulo VI seria um papa impostor, João Paulo I seria impostor, São João Paulo II seria o impostor, né? Papa Bento XVI seria o impostor, o Papa Francisco seria um impostor. Isso é o que diz os sedevacantistas, né? Os sedevacantistas vai dizer que todos esses papas que eu citei, na verdade não são papas, são antipapas, são impostores. Na verdade, eles até dizem que são papas, mas são papas da falsa igreja. E onde está a verdadeira igreja? A verdadeira igreja está por aí, né? Invisível, como um fantasma, que foi eclipsada por uma falsa igreja depois do Concílio Vaticano II, pós-Concílio Vaticano II.
Quem são os sedevacantistas? Os sedevacantistas, eles são nada mais, nada menos aquilo que São João fala no livro do Apocalipse. Lá no livro do Apocalipse, capítulo... Vamos lá. Apocalipse, capítulo 2 e capítulo 3, vai dizer o seguinte. Veja o que diz o capítulo 2 do livro do Apocalipse, versículo 9. Vai dizer assim, Apocalipse 2, 9. Eu conheço a tua angústia e a tua pobreza, falando para a igreja de Esmirna. Ainda que sejas rico, e também as difamações daqueles que se dizem judeus e não o são apenas uma sinagoga de Satanás. Veja, se dizem judeus, existia um grupo dentro da igreja de Esmirna que se dizia judeu, mas que na verdade não era judeu. Era apenas uma sinagoga de Satanás. A mesma coisa é o sedevacantismo. O sedevacantismo se diz católico, mas na verdade não são católicos. São uma sinagoga de Satanás que blasfêmia contra a Igreja Católica. Apocalipse capítulo 3, versículo 9 também é fácil de decorar. Capítulo 2, 9, 3, 9. Veja, eu te entrego adeptos da sinagoga de Satanás, desses que se dizem judeus e não o são, mas mentem. Eis que os farei vir prostrar-se aos teus pés e reconhecerão que eu te amo. Então, o que é o sedevacantismo? Um grupo que se diz católico sem ser católico. É apenas uma sinagoga de Satanás que blasfêmia contra a igreja. Quem são os sedevacantistas, Lucas? São João vai dizer na sua primeira carta. Na primeira carta de São João, no capítulo 2, do versículo 18 e seguintes, São João vai dizer quem são os sedevacantistas e quem são os protestantes. Porque, por exemplo, Lucas Banzoli, protestante, que odeia a Igreja Católica, que faz de tudo para defamar a Igreja Católica, que faz de tudo para acusar a Igreja Católica de ser a prostituta do Apocalipse, que eu vou mostrar que não é a Igreja Católica, que não é, que essa mulher que ele leu aí da profecia de Apocalipse 17, não é a igreja. Eu vou mostrar, mas Lucas se une aos sedevacantistas para falar mal da Igreja Católica. Mas quem é Lucas Banzoli? Quem são os sedevacantistas? São João nos alertou quem seriam eles. São João, primeira carta de São João, capítulo 2, versículo 18. São João falando para a igreja, nós, católicos. São João falando para nós, católicos. A única igreja que existia na época de João. A única igreja apostólica. A única igreja que sempre existiu e que existirá até a volta de Cristo. E que existirá depois que Cristo voltar, porque será glorificada. É essa a igreja. Mas vamos lá, o que é que São João diz para nós? São João diz assim, filhinhos, esta é a última hora. Vós ouvistes dizer que o anticristo vem. Eles dizem que o Papa é o anticristo. Lutero dizia que o Papa era o anticristo. Os protestantes dizem que o Papa é o anticristo. Ou que é a besta que iria anunciar o anticristo. Mas vamos lá. Filhinhos, esta é a última hora. Vós ouvistes dizer que o anticristo vem. Eis que já há muitos anticristos. Eis que já há muitos anticristos. Quem são eles? Vamos lá. São João explica. Por isso, conhecemos que é a última hora, porque já há muitos anticristos. Versículo 19. Primeira carta de São João, capítulo 2, versículo 19 agora. Eles saíram dentre nós, mas não eram dos nossos. Ao contrário, Era uma sinagoga de Satanás. Eles saíram dentre nós, mas não eram dos nossos. Os protestantes saíram de qual igreja? Os protestantes
filhos de Lutero, que era um padre católico agostiniano, em 1517 se separou de onde? Se separou da igreja de Roma. Lutero se separou da igreja de Roma e foi levantado para reformar a igreja de Roma, que segundo Lucas Banzoli é nada mais, nada menos que a prostituta do Apocalipse de capítulo 17, de Apocalipse capítulo 18. Então, Lutero saiu da igreja de Roma, né? Henrique VIII saiu da igreja de Roma. E saíram por quê? Eles saíram dentre nós, mas não eram dos nossos. Se tivessem sido dos nossos, ficariam certamente conosco. Mas isso se dá para que se conheça que nem todos são dos nossos. Por quê? Por que o protestantismo saiu dos nossos? Porque é uma sinagoga de Satanás. Se disfarça de cristão sem ser cristão. Quem são os sedevacantistas? Aqueles que saíram da Igreja Católica. Os sedevacantistas saíram da Igreja Católica. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 2089, veja o que ele vai dizer. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 2089, veja o que é dito. A incredulidade é a negligência da verdade revelada, ou a recusa voluntária, como Lucas Banzoli e os sedevacantistas realmente fazem. É a negligência da verdade revelada ou a recusa voluntária de lhe dar o próprio assentimento. Chama-se heresia a negação pertinaz após a recepção do batismo. Não é o caso de Lucas, né? Provavelmente Lucas não foi católico. Se foi, se tornou um herege, porque nega as verdades ou partes da verdade, né? De qualquer verdade que se deve crer com fé divina e católica, ou a dúvida pertinaz a respeito dessa verdade. Se alguém duvida de uma verdade de fé católica e divina, essa pessoa é um herege. Se essa pessoa rejeita voluntariamente, depois de ter recebido o batismo na Igreja Católica, partes da verdade, né, ou uma verdade de fé, como um dogma, por exemplo, que Jesus está em corpo, alma e divindade, no pão e no vinho transubstanciado no altar, é um herege. Né? E aí ele continua, né? Vamos lá. Chama-se apostasia o repúdio total da fé cristã. Então, não é o caso aí, né? Por exemplo, eu acho que não seja o caso do Lucas. Ele talvez não tenha, como é que eu posso dizer, repudiado toda a fé cristã. Né? Porque pelo menos ele acredita na Bíblia, acredita em Jesus, né? Claro que ele acredita em Jesus como os adventistas acreditam, né? Como Jesus sendo o arcanjo Miguel, né? Porque parte desta profecia que ele faz aí, dessa interpretação da profecia, eu já vi em pastores adventistas tentando jogar essa profecia para a Igreja Católica. Mas vamos lá. Chama-se cismático ou cisma a recusa de sujeição ao sumo pontífice ou da comunhão com os membros da igreja a ele sujeitos. Então veja, os sedevacantistas, esse site aí, sedevacantista, que Lucas Banzoli, o sofista, vai dizer que é um site católico, de quem? De sedevacantistas, que são cismáticos, no mínimo cismático, mas podemos dizer que são apóstatas. Por quê? Porque negam toda a igreja pós-Concílio Vaticano II. Todo o magistério da igreja pós-Concílio Vaticano II eles negam. Então, poderíamos dizer que são apóstatas também. Né? E são hereges. Por quê? Porque rejeitam as verdades da fé católica que o magistério pós-Concílio Vaticano II ensina. Né? Aí veja, São João continua, né, dizendo, primeira carta de São João, capítulo 2, agora verso 20.
Ele vai dizer para nós: vós, porém, tendes a unção do Santo e sabeis todas as coisas. Não vos escrevi como se ignorasseis a verdade, mas porque a conheceis e porque nenhuma mentira vem da verdade. Né? Não estou dizendo que ele está mentindo. Na verdade, a Bíblia diz que ele está mentindo. Né? E aí ele continua, versículo 22. Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Né? Quando você diz que a Igreja Católica, fundada por Cristo, perdeu a fé, ou apostatou, ou se prostituiu, ou se paganizou, ou a Igreja de Cristo é a prostituta do Apocalipse, você está negando Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo disse que é a sua igreja, que estaria com a sua igreja. Esse é o anticristo, que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho não tem o Pai. Todo aquele que proclama o Filho também tem o Pai. Que permaneça em vós o que tendes ouvido desde o princípio, que a Igreja Católica é a Igreja de Cristo, que a Igreja Católica é a mãe de todas as igrejas, porque Santo Irineu de Lyon, na tradição apostólica, ele vai deixar isso claro, que era a igreja que tinha a primazia, né? Santo Inácio de Antioquia e outros padres da igreja. E aí ele vai dizer, né, que nós devemos permanecer, que permaneça em vós o que tendes ouvido desde o princípio. Se permanecer em vós o que ouvistes desde o princípio, permanecereis também vós no Filho e no Pai. Eis a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Então, quem é o site? Quem é o site católico que ele usa? Um site sede vacante, que vai falar, meus irmãos, que vai falar de nada mais, nada menos que uma seita. É uma seita protestante. Uma seita protestante. E São Paulo, na sua primeira carta, ou melhor, na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, vai nos alertar sobre quem é Lucas Banzoli e sobre quem é o sedevacantismo. O que é o sedevacantismo? Veja, segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso 1, São Paulo diz assim: Oxalá, quem me dera, oxalá suportasseis um pouco de loucura de minha parte. Sim, tolerai-me, eu vos consagro um carinho e amor santo, porque vos desposei com um esposo único, claro, Jesus Cristo, e vos apresentei a Cristo como virgem pura. Então a igreja é virgem pura. A igreja não é prostituta, Lucas. A igreja é virgem pura, lavada e alvejada no sangue do Cordeiro. A igreja é una, santa, católica e apostólica. É virgem imaculada. Por quê? Porque o seu fundador e cabeça da igreja é santo, é Cristo, é Deus, é o Verbo eterno, é o Verbo que se fez carne. Aí, versículo 3. Mas temo que, como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim se corrompam os vossos pensamentos e se apartem da sinceridade para com Cristo. Porque quando aparece alguém, Lucas Banzoli, os sedevacantistas, pregando-vos outro Jesus, diferente daquele que vos temos pregado, ou se trata de receber outro Espírito, que não é o Espírito de Cristo, diferente do que haveis recebido, ou outro Evangelho, que não é o Evangelho que Paulo e os apóstolos anunciaram, né? Diverso do que haveis abraçado, de boa mente e aceitais. Aí ele diz: mas penso que em nada tenho sido inferior a esses eminentes apóstolos, pois, embora eu seja de pouca eloquência, Paulo diz, não acontece o mesmo quanto à ciência. Ele diz: eu tenho pouca eloquência, mas ciência, graças a Deus, eu tenho muito.
Paulo diz, conhecimento eu tenho muito, porque eu fui arrebatado até o terceiro céu, e me foi revelada coisas que não era digna nem de revelar aos homens. Não é? São Paulo vai dizer. Aí ele continua, é o que em tudo e a cada passo vos temos manifestado. Aí você agora dá um pulinho aí para o versículo 13, 2 Coríntios 11, 13. Se você quiser, leia o texto todo, mas o versículo 13 aqui fala mais especificamente sobre Lucas Banzoli e os sedevacantistas. Veja, versículo 13, 2 Coríntios 11, 13. Esses tais são falsos apóstolos, operários desonestos, que se disfarçam em apóstolos de Cristo, o que não é de espantar, pois se o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz, parece bem normal que seus ministros se disfarcem de ministros de justiça, cujo fim, no entanto, será segundo as suas obras. Aqui está quem é Lucas Banzoli e quem são os sedevacantes. Apóstolos, entre aspas, de Satanás e uma sinagoga de Satanás que se levanta contra a Igreja Católica. Mas vamos deixar ele falar. Vamos deixar ele falar aí. Seita do Vaticano II, a prostituta da Babilônia, profetizada em Apocalipse. Então, para resumir, a visão que eles têm aqui é que... Veja, a visão de um site, entre aspas, que ele vai dizer católico, porque eles se denominam católicos, eles é quem dizem que são a igreja verdadeira, os sedevacantistas é que são a igreja de Cristo, né? Lutero se separa, veja, os ortodoxos, entre aspas, né, que eles quiseram usurpar a ortodoxia, se separaram da igreja em 1054. E eles disseram que eles são a igreja verdadeira e Roma perdeu a fé. Em 1517, Lutero se afasta da igreja católica, Henrique VIII se afasta da igreja católica e estes alegam ser eles agora a igreja verdadeira porque Roma tinha perdido a fé. Os sedevacantistas agora se apartam da Igreja Católica porque diz que a partir do Concílio Vaticano II a Igreja perdeu a fé e eles é que são a Igreja verdadeira que está eclipsada, ou seja, escondida pela falsa Igreja pós-Concílio Vaticano II. Veja só que interessante. A mentalidade é a mesma. A mentalidade da divisão, da separação, da sinagoga de Satanás é a mesma. Quem está por trás disso? Não é de se estranhar que esses falsos apóstolos se disfarcem de apóstolos de justiça, de apóstolos de Cristo, porque o seu tutor, Satanás, se disfarça de anjo de luz. Né? Vamos lá, vamos seguir. A prostituta do Apocalipse é a Igreja Católica atual, ou seja, a Igreja Católica pós-Concílio Vaticano II. É a mesma visão que eu tenho, com a diferença de que não é apenas pós-Concílio Vaticano II. Enfim, claro que tem algumas coisas aqui que... Ele está dizendo que os sedevacantistas vão dizer que a Igreja Católica é a prostituta do Apocalipse, só que a Igreja Católica após o Concílio Vaticano II. É a mesma mentalidade que Lutero tinha. Lutero dizia que a Igreja Católica, em 1517, era a prostituta do Apocalipse. Era a prostituta do Apocalipse. Até Lutero. Lutero salvou a igreja verdadeira. E a igreja católica se tornou a prostituta do Apocalipse. Os sedevacantistas continuaram dentro da igreja católica. Agora, depois do Concílio Vaticano II, eles saíram e salvaram a igreja. E a igreja agora... Meus irmãos, as portas do inferno não tentarão contra a igreja. Vamos lá. Ele vai falar que para mim é um pouco de viagem na maionese, mas muita coisa que ele fala é muito compatível com aquilo que eu sempre disse ao longo desses anos todos. Então se prepare, porque pela primeira vez, talvez... Veja o nível desse rapaz. Se unir a um grupo... Veja, se unir a um grupo herético, apóstata, cismático, que se arroga a igreja de Cristo, que inclusive vai chamar os protestantes do que você puder. Se os sedevacantistas dizem isso da igreja católica, imagina o que eles dizem de Lutero e dos protestantes. Mas não importa para Lucas Banzoli. O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Se os sedevacantistas
são inimigos da Igreja Católica, não importa se os sedevacantistas sejam inimigos de Banzoli. Banzoli vai se unir a eles para atacar a Igreja Católica. Isso aí está claro. Mas vamos lá, deixa ele falar. Na história do YouTube, você vai ver os próprios apologistas católicos provando que a Igreja Católica Romana atual é a prostituta do Apocalipse. Bom, vamos começar aqui com o versículo 15, que vai dizer o seguinte. Ele está dizendo que os próprios católicos estão comprovando que a Igreja Católica é a prostituta do Apocalipse nos dias atuais. Ele faz questão de dizer que um site sedevacantista é católico para enganar, para inebriar as pessoas simples que podem ter contato com o vídeo dele. Lucas Banzoli, isso é desonestidade intelectual, para não dizer mau caratismo. Meu camarada, você terá que pagar um preço muito grande, viu? O preço que você vai pagar vai ser muito grande. Tenha certeza disso. Tenha certeza disso. O apóstolo São Paulo diz que de Deus não se zomba. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem planta, ele colherá. Aquilo que o homem planta, ele colherá. E aqui São Paulo está dizendo aqui, ó, no finalzinho. 2 Coríntios 11, versículo 15. Parece bem normal que seus ministros, veja, versículo 14. O que não é de se estranhar ou de se espantar, pois se o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz, parece bem normal que seus ministros se desfaçam em ministros de justiça, cujo fim, no entanto, será segundo as suas obras. Aquilo que vocês plantam, vocês colherão. Tenha certeza absoluta disso, meu camarada. Tenha certeza absoluta disso. Veja, ele agora vai falar do capítulo 17 do Apocalipse. Vamos lá. Disse mais o anjo, as águas que viste, onde a prostituta está assentada, são os povos, as nações e as línguas. E aqui ele vai mostrar, o mais interessante desse artigo é isso, que ele vai mostrar no artigo inteiro inúmeras declarações de papas, em documentos oficiais, bulas, encíclicas e assim por diante, falando uma série de coisas que vão comprovar isso, com esse argumento. Então, por exemplo, o Papa Pio XII, ele vai dizer que é a mãe de todas as nações, Veja, ele agora vai pegar textos, porque o site lá da Sinagoga de Satanás está dizendo, ele vai pegar textos isolados, né? Textos assim sorteados, né? Ao léu dos papas, e vai encaixando para corroborar com a falácia deles. E aí o Lucas Banzoli acolhe isso com todo prazer, porque está falando mal da Igreja Católica. Isto é de um mau caratismo, que, olha, eu fico enojado, eu fico com vontade de vomitar ao ver tanta sem vergonhice, tanta safadeza. Eu fico enojado de ver. É muita sacanagem. É muita sacanagem, né? Fico enojado. Ele leu aí o versículo 15 de Apocalipse 17. É o versículo 15. dos povos e de cada um dos homens, nossa Santa Madre Igreja, referindo-se, é claro, à Igreja Romana. Ou seja, a prostituta está assentada sobre muitas águas, essas águas são povos, nações e línguas, e o próprio Papa vai declarar que a Igreja Romana é a mãe de todas as nações e povos de cada um dos homens, né? Olha só que interessante. Aí depois ele continua mostrando o que diz o versículo 9, que é um dos mais importantes. E aqui há sentido, que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes. Quando o Papa diz que a Igreja é a mãe de todas as nações, o Papa não está dizendo que é a mãe de todas as nações pagãs. Se você procurar, né, o que é o útero da Igreja Católica, vai ser dito lá que é a pia batismal. A pia batismal. A Igreja é nossa mãe porque, assim como nós nascemos do útero materno de nossa mãe para este mundo, nós nascemos do útero da Igreja, ou seja, da pia batismal, para sermos um novo homem, uma nova mulher. E aí por isso somos filhos da Igreja, porque nascemos, o segundo nascimento, o novo nascimento que Jesus fala a Nicodemos, nascer da água e do Espírito. É por isso que é aí que o Papa vai dizer que a Igreja Católica é a mãe de todas as nações, ou seja, a mãe de pessoas de todas as nações. São Paulo diz, não há mais somente judeu, não há mais escravos, não há somente mais livre, não há mais homem ou mulher. Ou seja, Deus, né, na pessoa de Cristo, fez de 2 povos, o povo judeu e o povo gentil, uma só nação, um só povo. Por isso nós nascemos de novo.
Nós somos novas criaturas, né? Mas é muita cara de pau. Sobre as quais a mulher está assentada. E historicamente falando, inclusive eu falei sobre isso no vídeo passado, a única cidade na época de João que era conhecida universalmente como sendo justamente a cidade das sete colinas, era inclusive um codinome usado para essa cidade, era justamente a cidade de Roma. Até hoje, na verdade, ela é assim conhecida, as sete colinas de Roma. Então aqui tem até um verbete inteiro na Wikipédia só para falar sobre isso. Inclusive vários poetas gregos, romanos, poetas da época, eles frequentemente se referiam a Roma, ao invés de usar a própria palavra Roma, eles se referiam a Roma como a cidade das sete colinas. Assim como a gente se refere, por exemplo, a Europa como o velho continente, por exemplo, ou a América como o novo mundo. São expressões que a gente usa para substituir o nome do lugar. A mesma coisa eles faziam naquela época. Eles falavam da cidade das sete colinas para se referir justamente à cidade de Roma. De modo que qualquer leitor da época de João que lesse essa profecia e se deparasse com esse capítulo, iria facilmente identificar essa cidade aqui como sendo exatamente Roma. E é interessante que o site católico vai usar o fato de João ter se referido justamente a Babilônia como sendo um codinome para esse ente misterioso ao qual João estava se referindo, e faz uma conexão aqui com o fato de que, para eles, Babilônia, lá em 1 Pedro 5,13, é justamente Roma. Porque isso aqui é muito interessante. Todos os apóstolos católicos, praticamente, que você vai conhecer, todos eles vão afirmar a mesma coisa, que em 1 Pedro estava escrevendo em Roma a sua carta, porque para eles Pedro era bispo de Roma, então ele estava escrevendo em Roma, e por isso ele diz que a igreja que está em Babilônia, escolhida com vós outros, o saúde e Marcos, meu filho. Então, para eles, Babilônia... Veja, quando nós dizemos que Pedro diz, né, a igreja que está em Babilônia vos saúda, nós dizemos que Pedro está falando de Roma. A igreja que está em Roma vos saúda, né, porque Pedro escreve a sua carta, é uma carta chamada Carta Católica. Ele escreve, né, para todas as igrejas. Então, nós católicos dizemos que quando Pedro diz que a igreja que está em Babilônia, ou a eleita que está em Babilônia vos saúda, nós estamos dizendo que Pedro está escrevendo dali, de Roma, da igreja da Sé de Roma, que é, como diz Santo Irineu e Santo Inácio de Antioquia, aquela que preside, aquela que é a primeira em termos de santidade, em termos de amor, em termos de misericórdia e tudo mais. Aí ele não aceita isso. Ele não aceita. Ele vai até dizer aqui que não é para ele, não é Roma. Vamos lá, ele vai dizer aí. Que era justamente codinome para Roma, em 1 Pedro, porque Pedro era papa em Roma. Então, se Babilônia é um codinome para Roma, lá em 1 Pedro, então isso fortalece mais ainda a interpretação de que a Babilônia aqui no Apocalipse é Roma também. Claro que eu, particularmente, não penso que aqui Pedro estava falando de Roma nessa carta, mas para mim ele está falando ali da Babilônia mesmo, né, da província da Babilônia, que ainda existia na época dele, porque eu não vi. Então veja, Pedro viveu no período em que o Império Romano dominava o mundo inteiro, né? Assim, o mundo inteiro na linguagem de lá, né? Na linguagem do tempo, né? O Império Romano foi um dos maiores impérios do mundo, se não o maior, né? Mas veja, aí Pedro estaria falando, chamando aquela que está em Babilônia, falando de uma província da Babilônia. Só que no livro do Apocalipse, quando vai falar de Babilônia, né, que Babilônia vai falar de Roma. Aí ele vai dizer que é Roma. Só que veja o mau caratismo, meus irmãos. O livro do Apocalipse fala de duas mulheres. Duas mulheres. Uma é a igreja, ou a antiga Israel, que dá à luz a Jesus Cristo. E João usa a imagem da Virgem Maria, isso lá no capítulo 12 de Apocalipse, usa a imagem da Virgem Maria para mostrar essa mulher. Quem é essa mulher? Podemos, como eu disse, né? Qual é? Tem um vídeo meu aí chamado Quem é a Mulher de Apocalipse 12. Então, esse livro é atemporal. É um livro que ele está dentro de qualquer tempo na história. E aí, aquela mulher pode ser Israel, pode ser a igreja e pode ser também Maria. Uma das três interpretações cabe para aquela mulher de Apocalipse 12. Só que, o que é que interessa? No livro do Apocalipse, existem duas mulheres. Uma mulher é a prostituta. A outra mulher é a noiva do Cordeiro, ou seja, a igreja. E a mulher que é a prostituta, ela faz guerra contra a outra mulher, que é a esposa, ou melhor, a noiva do Cordeiro, que é a igreja. Então, a mulher que é a noiva do Cordeiro é a igreja. A prostituta de Apocalipse 17 e 18 é uma cidade. Veja, Apocalipse capítulo 17, versículo 1 vai dizer assim:
Um dos 7 anjos das 7 taças veio dizer-me: vem, vou mostrar-te o julgamento da grande mulher, ou da grande prostituta, ou da grande meretriz, que está sentada à beira de águas copiosas. Aí, lá no finalzinho, no último versículo do capítulo 17, versículo 18, ele vai dizer quem é esta mulher. Veja aí, Lucas, deixe de ser enrolão, sofista, deixe de ser desonesto intelectualmente falando. Olha, versículo 18, Apocalipse 17 e 18. A mulher que viste, enfim, é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Quem é a mulher de Apocalipse 17 e Apocalipse 18? É a grande cidade que São João, o evangelista, vai chamar de Babilônia. Babilônia. Quem é essa grande cidade que São João vai chamar de Babilônia? Você pode pegar todas as Bíblias protestantes. No capítulo 17 é Roma. O próprio Lucas está dizendo aqui que é Roma. Só que ele associa a cidade, Roma, à igreja. No livro do Apocalipse só existe 2 mulheres. Uma que é uma prostituta, que João deixa muito claro que é Babilônia, a grande, e que todo mundo sabe que é a Roma imperial pagã. A outra mulher, João deixa muito clara, é a noiva do Cordeiro. Quem é a noiva do Cordeiro? Quem é a noiva do Cordeiro? A igreja. A igreja. Aí, Lucas e os sedevacantistas vai dizer que a noiva do Cordeiro, para os sedevacantistas, é os sedevacantistas, que eles são a igreja verdadeira, que saíram da igreja de Roma. Para os protestantes, a noiva do Cordeiro, de Apocalipse 19, é a igreja. Mas qual igreja? A igreja protestante. Qual das 30 mil? Ninguém sabe, mas é a igreja protestante que saiu da igreja, né, de Roma, que saiu da igreja una, santa, católica, apostólica, romana. E aí, a igreja é o protestantismo, a igreja é o sedevacantismo. A igreja é também para os ortodoxos, em 1054, as igrejas ortodoxas. Mas quem é a prostituta? Que é uma cidade, não é uma igreja, é uma cidade. Aí eles vão dizer que é a igreja católica, apostólica, romana. Por quê? Porque a sé da igreja católica está em Roma. Porque a liturgia é romana, né? Aí vai dizer que a igreja católica é essa prostituta, que na verdade é uma cidade. Veja, eu vou ler aqui o livro do Apocalipse, capítulo 17, eu vou ler o capítulo todo, o capítulo 17 todo, para mostrar para vocês que esse rapaz está mentindo descaradamente. Veja, a prostituta famosa, Apocalipse 17, um dos 7 anjos das 7 taças, capítulo 16 vai falar das 7 taças que o anjo vai lançar sobre a terra, né? Um dos 7 anjos das 7 taças veio dizer-me: vem, vou mostrar-te o julgamento da grande prostituta, que está sentada à beira de águas copiosas. Os reis da terra se prostituíram com ela, e com o vinho da sua prostituição embriagaram-se os habitantes da terra. Então veja, Roma prostituiu inúmeras nações. O Império Romano iria conquistando as nações e subjugando aquelas nações, a ponto de se falar da Pax Romana, a paz romana. Ou seja, todos os reis, todo mundo estava em paz. E por que estava em paz? Porque se submetia ao jugo de Roma, né? Então todos os reis da terra, né, se prostituíram com ela. E com o vinho de sua prostituição embriagaram-se os habitantes da terra. Versículo 3. Ele me transportou, o anjo, então em espírito ao deserto, onde vi uma mulher sentada sobre uma besta escarlate, cheia de títulos blasfemos, com 7 cabeças
e 10 chifres. 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava sentada, estava vestida com púrpura e escarlate. Veja, púrpura e escarlate. Ele vai dizer aí que é azul e vermelho. A púrpura é roxo. É a cor roxa, que só os imperadores romanos usavam. A cor roxa, que era uma mistura do azul com o vermelho, e ficava aquela cor roxa. E aí só os grandes, os imperadores, usavam o roxo. E escarlate, veja, a mulher estava vestida com púrpura, ou seja, com roxo, que só os imperadores usavam. E escarlate, aqueles oficiais, do alto escalão do Império Romano, usavam o vermelho, que simbolizava também status e riqueza. E também simbolizava sangue, a guerra, que o Império Romano sempre travou. Adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro cheio de abominações. São as impurezas da sua prostituição. Então, esse cálice de ouro mostra a riqueza de Roma. Mostra que os romanos, eles também tinham os seus banquetes. Quem não lembra de Calígula, por exemplo? As suas prostituições, todo mundo se prostituíram com ela. E aqui não está se falando da prostituição, de idolatria, como ele fala lá do Antigo Testamento, que se prostituíram e que o site aí dos 7 vacantistas vai dizer, porque vai se falar, porque após o Concílio Vaticano II, a igreja tem um documento que fala sobre o ecumenismo, ou seja, o diálogo entre as igrejas cristãs, e também o diálogo interreligioso, que não tem nada a ver com o ecumenismo que esse pessoal coloca, como se a igreja dissesse que todas as religiões são boas e vai se abraçar e todo mundo vai dar as mãos e vai ser uma religião só, um mix, um misturado. Quem faz uso desse ecumenismo falso é os maçônicos, a maçonaria. A maçonaria que vai aceitar todo tipo de religião. E a Roma imperial pagã aceitava isso. As pessoas ali dentro da Pax Romana poderiam adorar todos os deuses. Todo mundo tinha seu Deus e adorava seu Deus. Porém, os cristãos não podiam adorar o seu Deus. Até que Constantino depois libera, e aí é outra história. Mas vamos lá, continuando, Versículo 5. Sobre a fronte estava escrito um nome, um mistério: Babilônia a Grande, a mãe das prostitutas e das abominações da terra. Então, São João usa uma linguagem subliminar, uma linguagem simbólica, para dizer que Roma era a Babilônia Grande, aquela lá de Nabucodonosor, a Babilônia que tinha inúmeros deuses, que aceitava também o culto de inúmeros deuses, Aí ele continua: vi então que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos. Veja, o sangue dos santos. Quem foi que matou os santos no período do Império Romano? Quem foi que matou? Foi Roma, foi o Império Romano. O Império Romano matou os santos da Igreja Católica, porque não existia, a Igreja Ortodoxa ainda não tinha se separado da Igreja. Os protestantes vieram se separar da igreja em 1517. Os 7 vacantistas vieram se separar agora na década de 60, depois do Concílio Vaticano II. Então não existia, esse povo não existia. Então quem eram esses santos que a prostituta, que a Roma imperial pagã matava e se embriagava com seu sangue? Via então que a mulher estava embriagada com o sangue. Essa mulher é a cidade. Lá no versículo 18 vai mostrar, Apocalipse 17, 18 vai dizer que essa mulher é uma cidade, que embriagava com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a, fiquei profundamente admirado. O anjo, porém, me disse: por que estás admirado? Explicar-te-ei o mistério da mulher e da besta com 7 cabeças e 10 chifres que a carrega. Aí, veja, o símbolo da besta e da prostituta. No simbolismo da besta,
pode-se designar, diz aqui o rodapé da Bíblia de Jerusalém, 2 sentidos diferentes. Né? A mulher que a cavalga se julga poderosa, mas corre para a perdição. Então veja, né? A besta que viste existia, mas não existe mais. Está para subir do abismo, mas caminha para a perdição. Os habitantes da terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, ficarão admirados ao ver a besta, pois ela existia. Não existe mais. E aqui já é uma profecia a respeito do império que existe, mas deixará de existir. Mas reaparecerá. E aí fala do, podemos dizer, aquele império bizantino, né? O império do Oriente e o império do Ocidente, né? Aqui é necessário a inteligência, que tem discernimento. As 7 cabeças são 7 montes, né, sobre os quais a mulher está sentada. Ele mesmo disse aí no vídeo que esses 7 montes são as 7 colinas onde Roma está. E aí ele vai dizer que essa Roma, essa mulher que é a prostituta, é a igreja. Se no livro do Apocalipse diz que a mulher, a prostituta, é uma cidade, e a noiva do Cordeiro, a outra mulher, é a igreja. Como poderia a igreja, veja, como poderia a igreja ser a prostituta e ser a cidade? Tem a distinção. A prostituta é uma cidade. A cidade de Roma, cujo império romano devasta tudo. A outra mulher é a igreja. E como é que ele vai dizer que esta mulher do capítulo 17 é a igreja? Como quando São João, no próprio capítulo 17, versículo 18, vai dizer: a mulher que é vista, enfim, é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. E aí ele continua, versículo 9, né? Aqui é necessário a inteligência, que tem discernimento. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está sentada. São também 7 reis, ou seja, 7 imperadores, né? São 7 reis, 7 imperadores romanos, o 6º dos quais reina atualmente. 7 é número simbólico de totalidade. João não se pronuncia sobre o número e a cronologia dos imperadores. Ele apenas usa um símbolo, um número chamado 7, que quer dizer a totalidade. São os imperadores, todos os imperadores. Né? Acredito que foram 12 imperadores romanos. Então, São João, quando usa o número 7, é para dizer a totalidade, ou seja, todos os imperadores. E aí ele vai dizer, são também 7 reis, ou seja, são todos os imperadores de Roma. Versículo 10, 17 e 10, do quais 5 já caíram. Um existe, o 6º é o que estava reinando no período ali, né, em que essa profecia estava se cumprindo, né? E sendo escrita, melhor dizendo. E o outro ainda não veio, que é o 7º, né? Ou seja, até ali existiu 6, e depois viria ainda outros tantos, por isso ele usa o número 7 para mostrar a totalidade dos imperadores. Mas quando vier, deverá permanecer por pouco tempo. Aí ele vai dizer, a besta que existe e não existe mais, é ela própria o 8º e também um dos 7. Então, a besta era um dos próprios imperadores, né? Ou aqueles que estavam a serviço do imperador, né? Os sacerdotes, né, das religiões dos deuses pagãos, né, de Roma, né? Mas caminha para a perdição. Os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam o reino. Estes, porém, receberão autoridade como reis por 1 hora apenas, juntamente com a besta. Tais reis têm um só desígnio. Aí ele diz, entregar seu poder e autoridade à besta. Farão guerra contra o Cordeiro. Veja, esta cidade fará guerra contra o Cordeiro, mas o Cordeiro as vencerá. A igreja a vencerá, porque ele é Senhor dos senhores e Rei dos reis.
E com ele vencerão também os chamados, os escolhidos, os fiéis, né? Aqueles que permanecem fiel na igreja. Não aqueles que se separaram em 1054. Não aqueles que se separaram em 1517. Não aqueles que se separaram em 1960. Não. Aqueles que permanecem fiéis. Aí ele diz, versículo 15, Apocalipse 17 e 15. E continuou: as águas que vistes, onde a prostituta está sentada, são povos e multidões, nações e línguas. Os 10 chifres que vistes e a besta, contudo, odiarão a prostituta e a despojarão, deixando-a nua. Comerão suas carnes e a entregarão às chamas. Ou seja, os próprios imperadores irão usufruir pela corrupção, pela violência, pela ganância, né? Pela incapacidade de continuar aquilo que foi inicialmente o Império Romano, né? Aí se corrompeu tudo, eles mesmos vão se... Olha, veja, os 10 chifres que vistes e a besta, contudo, odiarão a prostituta e a despojarão. Ou seja, vão odiar a própria Roma e vão despojá-la, vão usar e abusar da sua riqueza, deixando-a nua, ou seja, deixando-a pobre. Comerão suas carnes e a entregarão às chamas. Depois cai Roma, depois cai o Império Romano do Ocidente, depois cai o Império Romano do Oriente, e aí vai. Pois Deus lhe pôs no coração realizar seu desígnio, entregar sua realeza à besta, até que as palavras de Deus sejam cumpridas. E quem é essa mulher? A mulher que viste, enfim, é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. É a cidade, não é uma igreja. É mentira desse rapaz, né? Ele está mentindo. E o capítulo 18 também é bastante grande, eu não vou ler, você lê aí e vai mostrar, né? Vai mostrar, o anjo anuncia a queda da Babilônia, do capítulo 18, do versículo 1 até o versículo 3. O povo de Deus deve fugir da Babilônia, né? Deve fugir da mentalidade que era a mentalidade do Império Romano, né? A mentalidade de querer riqueza, domínio, subjugar as pessoas, de uma moral que havia se prostituído, né? Como é que eu posso dizer? Adoração a outros deuses, né? E aí o São João vai dizer, né? Ouvi então outra voz do céu que dizia: sai dela, ó meu povo, para que não sejais cúmplices dos seus pecados e atingidos pelas suas pragas, porque seus pecados se amontoaram até o céu, e Deus se lembrou das suas iniquidades. E aí continua a leitura, ele vai falar que é para sair dessa mentalidade, né, do Império, né, Romano. Aí, versículo 9 e os seguintes vem falar sobre lamentações sobre Babilônia, né? Lamentações sobre Babilônia. Tríplice lamentação dos reis da terra, né? Dos mercadores da terra. Então veja, então os reis da terra, Apocalipse 18, 9. Então os reis da terra que se prostituíam com ela, né, com Roma, e compartilhavam seu luxo, chorarão e baterão no peito ao ver a fumaça do seu incêndio. Postados à distância, por medo do seu tormento, dirão: ai, ai, ó grande cidade. Grande cidade. Não é grande igreja, é grande cidade. Ó Babilônia, cidade, cidade poderosa, não é igreja poderosa. Uma hora apenas bastou para o teu julgamento. Os mercadores da terra também choraram e se enlutaram por sua causa. Veja, choraram e se enlutaram por sua causa, porque ninguém mais compra suas mercadorias. Veja, ninguém mais compra suas mercadorias, porque era o antigo Império Romano. Se fosse a igreja, ainda estaríamos comprando as suas mercadorias, né? Aí, carregamentos de ouro
e de prata. A Igreja Católica não negocia ouros e prata, né? Pedras preciosas, pérolas, linho e púrpura. Veja, seda e escarlate, todo tipo de madeira perfumada, de objetos de marfim, de madeira preciosa, de bronze, de ferro, de mármore, canela e cinamomo, perfumes, mirra e incenso, vinho e óleo, flor de farinha e trigo, bois e ovelhas, cavalos e carros, escravos e vida humanas. Veja, a igreja não negocia essas coisas. Os frutos pelos quais tua alma anelava afastaram-se para longe de ti. Tudo o que é luxo e esplendor está perdido para ti e nunca mais será encontrado. Veja, os mercadores destes produtos que se enriqueceram graças a ela postar-se-ão à distância por medo do seu tormento e chorarão e enlutando-se dirão: ai, ai, ó grande cidade, é grande cidade, vestias linho puro, púrpura e escarlate, ou seja, roxo e vermelho. Aí ele vai associar essas cores aos cardeais. Que mentira! Quem faz essa associação das cores? Quem faz essa associação do cálice de ouro? Isso é tudo a interpretação enviesada, deturpada da seita adventista, que a maioria dos protestantes vai chamar de seita, que é uma seita, que não é igreja, que é seita da vidente, da vidente lá, daquela vidente Ellen White. E assim mesmo, ele vai pegar e vai trazer isso. Minha gente, olha, é só você continuar lendo. Lê aí, versículo 20, Apocalipse 18, 20. Exultai por sua causa, ó céu, e vós, santos, apóstolos e profetas, pois, julgando-a, Deus vos fez justiça. Nisto, um anjo poderoso levantou uma pedra como uma grande mó e atirou-a ao mar, dizendo: com tal ímpeto será lançada Babilônia, a grande cidade. Ou seja, podemos colocar aqui Roma, a grande cidade. A Roma que nós conhecemos hoje é pequenininha, meus irmãos, é michuruca. É uma Roma desse tamanho, que continuou a cidade lá de Roma, pequenininha. Veja, ele continua, e nunca mais será encontrada. E o canto de arpistas e músicos, de flautistas e tocadores de trombeta, em ti não mais se ouvirá, e nenhum artífice de qualquer arte jamais em ti se encontrará, e o canto do moinho em ti não mais se ouvirá. Aí ele continua: e a luz da lâmpada nunca mais em ti brilhará, e a voz do esposo e da esposa em ti não mais se ouvirá, porque teus mercadores eram os magnatas da terra, e com tua magia as nações todas foram seduzidas, e nela foi encontrado sangue de profetas e santos, e todos os que foram imolados sobre a terra. Aí você vê, pronto, capítulo 16 e 17 se fala da mulher que é a prostituta, ou seja, que é a Roma imperial pagã. E essa mulher foi fazer guerra com a outra mulher do capítulo 19, que está pronta, adornada para se encontrar com o seu noivo, que é Cristo Jesus, que é a igreja. Então veja, eles estão pegando aquela mulher, que João usa aquela figura para descrever uma cidade, ou seja, um império, uma mentalidade. E vai dizer que esta mulher é a igreja, quando na verdade a igreja é a mulher do capítulo 19.
E podemos dizer do capítulo 20 e dos demais capítulos, porque após o banquete do Cordeiro, né, após a núpcia do Cordeiro, aí estaremos com eles para sempre. Veja, depois disso ouvi, capítulo 19, versículo 1, né, cantos de triunfo no céu. Depois disso ouvi como que um forte rumor de numerosa multidão no céu, aclamando, aleluia, a salvação, a glória, o poder são do nosso Deus, porque seus julgamentos são verdadeiros e justos. Sim, ele julgou a grande prostituta. Veja, ele julgou a grande prostituta que corrompeu a terra com sua prostituição e nela vingou o sangue dos seus servos. Então, Roma caiu, minha gente. Deus se vingou de Roma. Roma caiu. Roma, a prostituta que prostituía as terras, caiu, né? E aí ele continua. E nela vingou o sangue dos seus servos. E acrescentaram, aleluia, dela sobe a fumaça pelos séculos dos séculos. Versículo 4. Os 24 anciãos e os 4 viventes se prostraram então diante do Deus que está sentado no trono, dizendo, amém, aleluia. Nisto, versículo 5, saiu do trono uma voz convidando, dai louvores ao nosso Deus, vós todos seus servos, e vós que o temeis, os pequenos e os grandes. Aí João agora vai usar versículo 6, 19, 6 do Apocalipse. Ouvi depois como que o rumor de uma grande multidão, semelhante ao fragor de águas torrenciais e ao ribombar de fortes trovões, aclamando, aleluia, porque o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, passou a reinar. Alegremo-nos e exultemos, demos glória a Deus, porque estão para realizar-se as núpcias do Cordeiro. E sua esposa, a igreja, já está pronta. Concederam-lhe vestir-se com linho puro, resplandecente, pois o linho puro representa as obras justas dos santos. Os protestantes não acreditam em obras justas, eles só acreditam na fé. Então não tem como essa igreja, essa mulher, essa noiva do capítulo 19 ser os sedevacantistas. Não tem como ser os protestantes. Não tem como ser os ortodoxos. Só é possível ser a igreja de Cristo, né? Versículo 9, 19 e 9 do Apocalipse. A seguir, disse-me, escreve, feliz aqueles que foram convidados para o banquete das núpcias do Cordeiro. E acrescentou, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Caí então aos seus pés para adorá-lo, mas ele me disse, não o faça, sou servo como tu e como teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. É a Deus que deves adorar. Com efeito, o espírito da profecia é o testemunho de Jesus Cristo. E aí, o extermínio das nações gentílicas, vai falar, né, capítulo 19 de Apocalipse, a partir do versículo 11, o primeiro combate escatológico, e depois vai falar do reino de 1000 anos, que também aqui é simbólico e Santo Agostinho já explicou. Por isso que Santo Agostinho escreveu um livro chamado A Cidade de Deus e a Cidade dos Homens, falando exatamente da cidade dos homens, representada pelo Império Romano, que tenta dominar a cidade de Deus, que é a igreja, mas não consegue prevalecer. Então, aí, né, eu não vou continuar ouvindo esse rapaz, porque não tem mais como escutar aquilo que já começa errado. Não tem mais como escutar aquilo que nós, no início, já conseguimos perceber, que é uma mentira. Veja, a pessoa se alinhar a sedevacantismo só para ter o prazer de atacar a Igreja Católica é muito mau caratismo. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Meus queridos e amados irmãos, eu não sei como é que alguém consegue ouvir esse rapaz. E ainda tem gente que diz que ele é um dos maiores apologeta no mundo protestante, né? Para mim, ele é, como eu já disse inúmeras vezes, um sofista, um embusteiro, né? E um desonesto intelectualmente. Por quê? Porque
faz questões de falar inverdades o tempo todo, principalmente contra a Igreja Católica. Por quê? Gênesis capítulo 15, ou melhor, Gênesis capítulo 3, versículo 15, se cumpre. Porém, ódio entre ti, Satanás, e a mulher, entre os teus descendentes, que se disfarçam de apóstolos de justiça, mas na verdade são apóstolos de Satanás, e os descendentes da mulher, os descendentes da igreja. Porém, inimizade entre ti e entre tu e a mulher, entre os teus descendentes e os descendentes dela. Aqueles que lá no capítulo 12 do Apocalipse vai dizer que guardam os testemunhos, que guardam os mandamentos de Deus. E aí nós sabemos, esse ódio se estenderá até o dia em que Jesus voltar. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Amém.